Bom dia, meu nome é Júlio César. Eu estou aqui para fazer um agradecimento ao Moré André Klein Rosa por estar hoje no grupo dele, por ele ter feito tanta coisa que tem me ajudado. E eu quero agradecer, inclusive, de ter feito o mapa cabalístico feito pelo Moré André Klein Rosa. Quero agradecê-lo por ele ter me ajudado. Quero agradecer a Deus por hoje estar trilhando o caminho da Torá, do judaísmo, da comunidade de Israel. Agradeço imensamente ao nosso Deus, Criador Todo-Poderoso, e convido vocês a seguirem o Moré André Klein Rosa, que muito pode fazer por vocês. Tenham todos um bom dia. Meu grande abraço. Do que o homem é feito? O que o Criador quis fazer o corpo de Adão, né, é a forma como ele trabalhou para moldar as mãos e a perna de Adão. O Criador reuniu a terra de todos os cantos do mundo para o seu torso. Ele tomou a terra da Babilônia para fazer a cabeça de Adão, a parte mais importante do corpo humano. Ele pegou a terra de Israel, né, para fazer... Vamos ler aqui de novo, ó. Então, ó, diz aqui, né, o Criador reuniu a terra de todos os cantos do mundo. Para seu torso, ele tomou a terra da Babilônia. Para fazer a cabeça de Adão, a parte mais importante do corpo humano, ele pegou a terra de Eretz Israel, a terra de Israel. O Criador colocou toda a terra que havia juntado no topo do Monte Moriá, onde o altar de sacrifício será no templo. Ele misturou com água retirada de todos os oceanos do mundo, e o barro resultante ele formou o corpo do homem. Claramente, o Midrash não está falando como o corpo humano biológico foi feito, ou sobre a mistura de argila e terra com água, como crianças brincando com um balde e pá. O oleiro moldando argila e cerâmica. Pelo contrário, o Midrash descreve como um homem inclui dentro de si todas as forças do mundo. Aqui está o que foi escrito: para moldar as mãos e pernas de Adão, o Criador uniu a terra de todos os cantos do mundo. Isso significa que o homem contém os desejos de todo o mundo, terra de todos os cantos do mundo. Se ele se corrige, irá corrigir todo mundo. Ele misturou a água retirada de todos os oceanos do mundo e do barro resultante, ele formou o corpo do homem. A água no homem representa a força de doação, a qualidade de altruísmo, que anima tudo que também foi coletado de todo o mundo. Assim, tanto o desejo de desfrutar a terra, Eretz, ou Ratson, desejo, e o desejo de doar a água existente em abundância no homem. Eles são misturados, ligados entre si, e todos os desejos do homem. Precisamos apenas identificar a força de doação e usá-los para corrigir a força da recepção, de modo que a doação domine a recepção. Em seguida, todos os nossos desejos de desfrutar, reunidos dentro de nós, de todas as nações do mundo, somente serão ativadas pela qualidade de doação. Para moldar a cabeça de Adão, a parte mais importante do corpo humano, ele tomou da terra de Eretz Israel, a terra de Israel. O Criador fez a cabeça do homem com a terra de Israel, de desejos que visam o Criador. Assim, todas as aspirações do homem devem ser destinadas à aquisição da qualidade do Criador. Em Israel, da palavra Ishael, que se traduz como direto, que é Isha e é o Criador. Isso não tem nada a ver com o nosso mundo, não é? Veja, Israel não é um país, um estado, mas são desejos internos.
ou seja, Shá, que é direto, e El, ao Criador, e se separando a palavra Israel. Né? Aqui é Isra, mas no original é Shá, depois El. O Criador pegou a terra da Babilônia para fazer o torso do homem o grau que respeita a qualidade do ação. Não é por acaso que a Babilônia foi o cenário para a grande crise conhecida como a Torre de Babel. Os babilônios desejavam alcançar piedade com a ajuda das forças de recepção. Isto é impossível. Depois que o povo se dispersou e percebeu a inutilidade das suas aspirações, eles reuniram-se e alcançaram um grau do Criador com a ajuda das forças de doação. Deixe-me lembrar que estamos estudando a raiz, ou seja, forças do Criador. Tudo que já ocorreu no plano físico, nessa terra, tem sua própria raiz espiritual e superior. É por isso que a Torre de Babel, que existia no mundo corpóreo, também existe em nós. O Criador colocou toda a terra coletada no topo do Monte Moriá, onde o altar de sacrifício estará no templo. Ele misturou com água retirada de todos os oceanos do mundo, e do barro resultante ele formou o corpo do homem. Onde o homem foi criado? Ele foi criado em um lugar especial, onde a origem espiritual toca o corpóreo no ponto do contato entre dois graus adjacentes. No entanto, apesar de estarmos falando de 2 graus adjacentes, há um grande abismo entre eles. Esse contato significa que, precisamente acima do Monte Moriá, as sefirotes descem dos céus e tocam a terra. A realidade acima do Monte Moriá é chamada de realidade espiritual, ao passo que tudo que existe abaixo é chamado de mundo material. O pico do Monte Moriá é o ápice espiritual, a ponte mais alta possível neste mundo, onde o Santo dos Santos será construído. Ele domina todo o material deste mundo e as maiores forças espirituais montam-se lá. É precisamente onde um homem, o coordenador entre as dimensões materiais e espiritual, foi criado. Ambos os mundos material e espiritual estão presentes em Adão. Ele pode estabelecer o equilíbrio entre eles, usando-os como um todo. Ao fazê-lo, ele eleva toda a nossa realidade no nível espiritual. Então Hashem, ou o Criador, Elohim, formou o homem do pó da terra e soprou em sua narina o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Não devemos esquecer que estamos sempre falando sobre o que está acontecendo dentro de nós. Este é o lugar onde o homem apenas nasceu. Você tem sofrido as fases do desenvolvimento dos desejos inanimados, vegetais e as fases dos desejos animal. Agora você não mais está satisfeito com tudo que diz respeito a eles. Agora você quer outro nível espiritual. Se você se pegar pensando dessa maneira, significa que o ponto no coração despertou dentro de você. Está ali aproximando do Criador. Se você não quer que essa encarnação seja jogada no lixo, siga o seu ponto e ouça a sua voz interior. Você está agora alinhando com o superior. Você não nasceu para o mundo para simplesmente viver a vida e morrer. Na verdade, você não deveria morrer. Você agora está saindo do seu ego corporal, o estado mais baixo. Então, Hashem, Elohim, formou o homem do pó da terra. Ele deixa um humano dentro de você, o Adão, sentir o estado verdadeiro e puro, a qualidade da doação, a vida no mundo espiritual. O ego representa a morte, e doação significa vida. E soprou em suas narinas o fogo da vida. Você começa a identificar-se com um ponto no coração que está atraindo você para o Criador. Você gosta de estar nesse estado. E você quer adquirir sensações espirituais. Esse é o significado de um homem foi feito alma vivente. O ser humano dentro de você nasce. Se você seguir esse ser humano ou esse Adão, ele certamente irá levá-lo para a terra que emana leite e mel. E lá você vai ver o Criador. O que significa ver o Criador? Ele tem muitos nomes, mas o que se relaciona conosco é o Boré. É composto por 2 palavras, Bo, e venha, e Re, veja.
Em outras palavras, você vai ver o Criador. Ninguém pode fazer isso por você. Somente você pode chegar a esse estado. Agora, explica-se o Jardim do Éden. Hashem, Elohim, plantou um jardim para o leste, no Éden, e pôs ali um homem que tinha formado. O leste é uma direção que representa Sefirat Tiferet ou Yaakov. O que é um jardim? São as qualidades do homem utilizadas corretamente. Irão proporcionar-lhe a oportunidade de alcançar o mundo espiritual. Este jardim, qualidade do homem, foi plantado como um único propósito de nos guiar para o objetivo. O jardim é plantado dentro de nós pelo Criador, o que significa que não podemos atribuir qualquer uma de nossas qualidades a nós mesmos. Tente imaginar que as pessoas à sua volta, o universo inteiro, são todas as suas qualidades projetadas em sua consciência. Apenas nos parece que existe algo do lado de fora. De fato, à medida que nos corrigimos, começamos a perceber que todas essas são as nossas próprias qualidades que existem dentro de nós. Pessoas, animais, plantas, planeta, o mundo inteiro. O universo inteiro, tudo existe somente dentro de nós. No momento em que atingimos isso, somos um com o Criador. Nós entendemos que não existe nada além de nós e do próprio Criador. Não se preocupe se parece confuso. Ao continuar a esclarecer o verdadeiro significado do livro eterno para você, que é a Torá, você mesmo está, esses esclarecimentos lhe permitirão desenvolver cada vez mais essa sensação. E do solo fez Hashem, Elohim, crescer cada árvore que é agradável à vista e boa como alimento. Árvore da vida no meio do jardim e árvore do conhecimento do bem e do mal. Como você pode ver, não importa como nós condenemos ou amaldiçoamos o ego. Ele está em nossa natureza, nosso desejo egoísta. No Midrash fala sobre o Gênesis, o desejo de crescer do ego. Como é dito, e Deus Todo-Poderoso fez crescer de toda a espécie de árvores. Estamos aprendendo a entender o significado do livro. Eu estou me repetindo deliberadamente para cimentar em sua memória a terminologia que em breve lhe permitirá ver o significado interno de todas as palavras e frases corporais. Então, qual é o significado de árvore da vida no meio do jardim? É a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida é a maior parte da sua alma, a qualidade do ação que lhe atrai. É que a qualidade interior que está perto do Criador. E é por isso que está escrito que ela está no meio do jardim, no centro de todas as qualidades. A árvore do conhecimento do bem e do mal é a parte inferior da sua alma. A qualidade de recepção é componente e o componente egoísta. Aqui o ponto onde a questão do bem e do mal entra em jogo depende de você. Utilizar o seu ego. Isso é chamado de intenção. Será que a sua intenção vai ser destinada ao seu próprio benefício ou ao benefício dos outros? A destruição ou a criação? Agora vamos ler o versículo 61 para ver o que acontece depois. E saiu um rio do Éden para regar o jardim. O que é este rio que foi para fora do Éden para regar o jardim? O rio é a luz superior, nutrindo a sua qualidade de ação a partir de dentro, dando confiança que você pode existir sem desejar nada para si mesmo. Como você pode dizer que você não quer nada para si mesmo? Você pode, se você tem a oportunidade de possuir tudo. E a sensação de segurança e serenidade que é fornecida pela luz, ou o rio, né, a luz superior, que rega tudo. A nutrição que ele fornece permite que todas as coisas deem frutos. Hashem, Elohim, tomou o homem e pôs ele no jardim do Éden para lavrá-lo e guardar. Hashem, Elohim, ordenou ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás dela, porque o dia que dela comereis, certamente morrereis. Você existe atualmente em um estado exaltado, pois você finalmente alcançou o Adão em você.
Ele é o Adão mencionado anteriormente, que Adão em hebraico deriva da palavra domê, similar, ou seja, que se assemelha ao Criador. Todos os seus desejos nessa fase estão em euforia de alcançar o mundo espiritual. Você se sente bem na luz e deseja continuar vivendo e respirando somente desta maneira. Este é o significado de Hashem. Deus tomou um homem e pôs no jardim do Éden para lavrá-lo e guardá-lo. Nesse momento, é como se você esquecesse que dentro de você se esconde o ego. E você está cercado por desejos mundanos e egoístas, por dinheiro, fama, poder e conhecimento. É como se você dissesse ao Criador: eu não preciso de nada disso. Eu sou feliz simplesmente por estar em sua luz. De repente, você ouve o aviso: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás dela, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Atualmente, você existe nesse jardim com suas qualidades de doação. Elas nunca vão lhe prejudicar, porque são destinadas a doar aos outros. Portanto, de toda árvore do jardim não comerás livremente. No entanto, você usa suas qualidades egoístas, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. A luz irá desaparecer, né, instantaneamente, e você vai encontrar-se desconectado do Criador. A lei universal da vida, a lei de doação, é preciso este estado que é chamado de morte, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, essa conexão com o Criador é a vida, desconectar-se dele é a própria morte. Isso deve ser entendido como explicado abaixo. Quando o humano nasce dentro de você, o Adão, você não deve despertar toda a extensão do seu ego, porque você ainda não pode corrigi-lo. Você não deve usá-lo. Ou seja, o humano em você não deve comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, já que isso o prejudicaria. Mesmo que as frutas possam parecer grandes, maduras e saborosas, elas são venenosas. Assim, vive o Adão em você, o desejo humano, o Adão em você regozijando-se na sua bem-aventurança, o ego ainda não se manifestou nele de forma alguma. Ele está no jardim do Éden, no mundo dos prazeres permitidos, deleitando-se com a sua serenidade e proximidade ao Criador. Mas isso é apenas para o momento. Na Cabala, o estado, quando os desejos egoístas são utilizados, é chamado de Katnut, infância. E quando você conscientemente os nega, sabendo que você é muito fraco, não seria capaz de abster-se de pegar para si mesmo, o estado de Katnut é descrito como colocar uma tela sobre os desejos egoístas. E é como se você dissesse para si mesmo: não, eu não vou receber. Eu não sou capaz de resistir e pegarei para mim e tudo vai cair no meu egoísmo. Mas eu quero aprender a doar. Como você, né? Então, como eterno, então o que eu posso fazer? Eu só tenho uma opção. Eu não vou receber nada. Eu não quero pegar nada para mim. Eu não quero nada. Por isso estou construindo uma tela em tudo. Mas uma vez que a tela representa força de resistência contra o ego, é claro que ela funciona apenas enquanto podemos continuar resistindo, até que um prazer que não dá para resistir vem. Então a nossa resistência se quebra e nós pegamos a tela quebrada e afundamos no ego mais uma vez. Nosso tempo ainda não chegou, somente se prepara para chegar. A esposa do homem, ou Eva, o Senhor disse, e o Senhor Elohim disse, Adonai Elohim, disse: não é bom que o homem esteja só, vou dar-lhe alguém que lhe conceda, ou que lhe corresponda aqui, para ser mais claro. Então, veja, ele criaria Rava, não é? Na verdade, não é bom para o homem que foi criado à imagem e à semelhança de Hashem ter apenas o poder do Criador e nada do próprio homem, ou seja, a natureza egoísta. Não é bom que o homem esteja só, ou seja, não é bom que ele seja sufocado pela luz, não tenha livre-arbítrio. Pouco a pouco, sua natureza deve ser despertada, seu ego revelado,
na medida em que ele possa controlá-lo. Assim, o ego ficaria por trás dele, ou seja, o ego poderia ser utilizado, mas permaneceria sob o seu controle. A mulher em nós é a personificação desse ego controlado. E Hashem, Elohim, fez cair pesado sono sobre o homem, Adão, e esse adormeceu e tomou uma das costelas, e fechou o lugar da sua carne. E da costela que Hashem, Deus, tomou do homem, ele fez uma mulher e trouxe Adão. E o homem disse: esta agora é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. E ela será chamada mulher porque foi retirada do homem. Sono é um estado de espírito, como o homem morresse. Quando todos os tipos de luz deixam, nesse estado descontrolado, uma força que ele não queria usar antes desperta. O homem não deseja ativar o seu ego. Por que isso? Ele reside no Jardim do Éden. O Criador está completamente sob a autoridade da luz. Um homem existe uma espécie de estado narcótico, mas ele acaba por se tornar livre, pois o objetivo do Criador era fazer uma criatura igual a ele, ao invés de um escravo da luz. Segue-se que mais cedo ou mais tarde, o homem deve começar a ativar o seu ego e corrigi-lo. Quando a luz sai dele, quando o Adão nele adormece, uma operação pode ser realizada. Ele tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne em seu lugar. E a costela que o Hashem, Elohim, tomou do homem, ele fez uma mulher e trouxe Adão. Naturalmente, isso não se referia ao corpo físico de Adão. Espero que você, leitor, já tenha acostumado com o fato de que estamos olhando para além das imagens materiais dessas palavras para o seu verdadeiro significado espiritual. Estamos sempre falando sobre os desejos e nada mais. A costela é um lugar do peito onde os desejos altruístas nos conectam com o desejo egoísta. Em cada um dos nossos desejos há um lugar vulnerável, mas absolutamente essencial. É um momento de dúvida e de luta. Quando surge a tentação de tomar para si mesmo e você já decidiu começar uma nova vida e está exclusivamente em doação. Este é o material do qual a sua mulher interior é feita e que existe em cada um de nós. Esse material é a qualidade muito comum que existe entre os desejos de doar e o desejo de receber. Você pode perguntar o que eles poderiam ter em comum. O desejo masculino dentro de você se esforça para receber o prazer espiritual, concedendo aos outros, ao Criador. Ele aguarda o momento em que o homem declara: eu vou pegar apenas o essencial para mim. E, de bom grado, dá tudo ao Criador. O desejo feminino dentro de você se esforça para receber prazer espiritual, mas para o seu próprio prazer, sabendo que esse prazer é o maior que existe. Este ponto comum é chamado de receber prazer. É a única diferença que você está se realizando com essa ação, você mesmo ou aos outros. O desejo de receber prazer espiritual para si mesmo, o desejo feminino, não é controlado pelo desejo masculino de doar e torna-se a morte para o homem no sentido espiritual. Exatamente. Ou seja, esse envenenamento de receber prazer espiritual para si mesmo, não é? Como diz o texto aqui, é a morte para o homem. Né? É um desejo egoísta. Tente entender que se você vê e sente imaginário, na verdade, além de você, existe apenas o Criador, para o benefício do Criador e para o meu benefício próprio. São exatamente a mesma coisa, até eu chegar ao estado do fim da correção. Essa ilusão de que existem outros persistirá. Mas então você vai ver que não há outros, apenas eu e o Criador. Mas se o desejo de doar, o desejo masculino, submeter-se ou segue o desejo de receber para si mesmo, o desejo feminino, vai significar que a morte para o homem também. O avanço pode ser infinito com sua alma, mas não tem nenhuma limitação no que diz respeito à capacidade. Pois por meio da alma você se conecta aos outros. A alma é um comunicador com outras almas. Pode se conectar com toda a humanidade a si mesmo.
para sentir, pensar, compreender em seu lugar. Você só precisa de sair de si mesmo e entrar neles. Esta é a essência do princípio bíblico: ame ao seu próximo como a si mesmo. Qual é o nosso verdadeiro egoísmo? É quando você ama a si mesmo egoisticamente, disposto a ignorar o mundo inteiro, só para obter alguma coisa para si mesmo. Se você pode sair de si mesmo e desistir de todos os seus bens, você vai começar a sentir as outras pessoas e tornar-se eterno. Portanto, não há limite para o seu crescimento espiritual. Apenas não nos ensinam essa prática. Todo mundo pode colocar isso em prática e tornar-se igual ao Criador. Além disso, é responsabilidade e obrigação de todos fazê-lo. Vamos discorrer sobre essa junção do princípio masculino e feminino em nossos desejos mais tarde e esclarecer as proporções necessárias nesse meio tempo. Vamos entender que a sua verdadeira coalescência encontra-se em submissão à luz, em aspirar a ela, não importando o que. Para resumir, a manifestação de uma qualidade egoísta em Adão, ele nunca havia sentido antes. É o nascimento de uma mulher, a forma adicional externa chamada de Eva. Adão e Eva são as mesmas carnes. Nisto eles criam entre eles uma combinação que tem o direito de existir de forma independente. Eles apoiam um ao outro, enquanto antes ele, o desejo de doar e o desejo de receber, foram afastados um do outro. Por isso, deixará o homem seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma carne. Até aquele momento, todos os nossos desejos dependiam de uma única necessidade: manterem-se no jardim do Éden para estar sempre na luz do Criador. E assim, nós nos sentimos nos estados de ascensão, quando pensamos apenas nos prazeres espirituais, enquanto que todo o resto parece vazio e inútil. Isso significa que estamos no jardim do Éden, ligado ao nosso pai e mãe, Abba e Ima, que são Binah e Rohemá. Nós não baixamos os olhos para a terra do pecado. Pensamos que partimos de lá e agora esperamos apenas subir. Mas a terra não pode ser ignorada. Nossa natureza é egoísta e deve ser corrigida. A conexão à terra, o desejo de receber, é a mulher, a qual o homem se anexa, tornando-se uma só carne com ela. Ou seja, atraindo para si mesmo desejos egoístas, mas ainda não o expõem. Nem o homem nem a mulher ainda se descobriram, e ambos estavam nus, e o homem e sua esposa, e não se envergonhavam. O termo faz alusão a nu para a ausência de roupas. Isso é, desejos egoístas que cobrem o homem como uma roupa, escondendo seu verdadeiro anseio primordial para o mundo espiritual. Vestindo-se essas roupas, nossos desejos egoístas fazem com que o homem se distancie do Criador, embora a base espiritual sempre permaneça nele. Ele simplesmente precisa começar a remover essa camada e sempre procurar arduamente pela raiz. O Criador que os criou, todos nós, isto é exatamente o que estamos fazendo agora. Se você está pensando em uma única coisa e apenas uma coisa igualar-se ao Criador, você evoca uma influência muito intensa da luz purificadora. Você está se banhando em verdadeiros pensamentos, como um verdadeiro livro, lendo da maneira que os cabalistas fazem em sublimes graus espirituais, como se você pegasse as tábuas de salvação que jogaram em você.